Nós estamos, irmãos, estudando sobre os encontros de pessoas com Jesus, pessoas que estavam desesperadas, situações impossíveis, abandonadas, desanimadas, e nós estamos trabalhando em Marcos capítulo 5, texto em que nos fala do homem que se chamava Legião. O diabo assumiu o comando da vida do inferno, assumiu o comando da vida deste homem. E é claro que quando Jesus pergunta qual é o seu nome, então é o inferno que responde. Então, uma situação profundamente desesperadora. E nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez, para a gente ter isso sempre na mente, à disposição das nossas mentes. Eu tenho algumas pessoas dito assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não guardo nada. Sem desculpa esfarrapada. Eu não me lembro do que o senhor disse. Às vezes eu também não me lembro do que eu disse. Mas isso é igual comida. Nós precisamos de comer, mesmo que eu não me lembro o que a Simone fez hoje no almoço. E pouquíssimos de nós sabemos o que comemos no domingo. Talvez no domingo é mais fácil sabermos o que comemos. Mas durante a semana é mais difícil. Então, mas o fato é que quando comemos, fomos alimentados. E há uma promessa da palavra de Deus que o Espírito do Senhor fará com que nós lembremos daquilo que nós aprendemos com o Senhor. Então leia a palavra, mesmo que você daqui a 10, 15 minutos, você não consiga mais lembrar o que você leu. Ficou lá. Então a minha comida, eu tenho dito assim, ela transformou em cabelo. De 15 em 15 dias eu preciso ir ao barbeiro para cortar cabelo. Toda semana eu corto as minhas unhas. Isso é a comida que eu estou comendo, que está transformando em unha, em cabelo, não é? Então, a palavra de Deus é da mesma maneira. Por isso que eu preciso de alimentar-se dela todos os dias. Não é uma alimentação no domingo, que é como uma cápsula que você toma, que dá para a semana toda. Não é. Aqui é um exercício espiritual no domingo, na quarta, nas nossas reuniões de estudos bíblicos, que é um exercício espiritual que nós vamos aprimorando o nosso paladar, aprimorando a nossa realidade de buscar desse Deus maravilhoso e comermos da sua palavra. Mas leia, quanto mais sature a sua mente da palavra de Deus, porque quando você precisar dela, o Espírito Santo de Deus vai fazê-lo lembrar. Vai fazê-lo. Tenho certeza disso. Às vezes eu estou lá assim, querendo um texto, e não sei, vou dormir, e no meio da noite o texto aparece. E eu não tenho dúvida que isso aqui foi um trabalhar do Senhor. Eu fico procurando um texto na mente, não consigo encontrar, eu sei que tem um texto, não consigo, mas num determinado momento ele, aparece. Então, leia a Bíblia, quantas vezes você puder, leia a palavra, alimenta, como feijãozinho com arroz, um bifinho, é o melhor alimento para o seu corpo físico. Uma verdurinha, um tomate, os homens, coma isso. Agora, coma a palavra de Deus todos os dias, porque isso é um alimento espiritual. Então, a pessoa fala, vamos ler de novo esse texto? Vamos ler de novo. Qual o problema? Né? Daqui a pouquinho a gente vai estar com fome de novo. Vai comer. Então, espiritualmente é a mesma coisa.
Então vamos abrir lá. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Vamos fazer essa leitura alternadamente. E aqui eu quero que os irmãos vão prestando atenção nos pormenores. Isso é igual olhar fotografia. Primeira vez você olha o geral. A segunda vez você dá aquela olhadinha em alguns detalhes. A terceira vez você já começa a descobrir que o olho está vermelho, que alguma coisa está faltando uma mão. Não é isso? É isso que acontece. Os especialistas de filme dizem que quando você gosta de um filme, você precisa assisti-lo no mínimo 3 vezes. Depois de 3 vezes é que você conseguiu ver o filme num todo. Então, a palavra de Deus, quanto mais você vai lendo, você vai vendo. Já é a nossa segunda vez no texto, nesse estudo. Eu sei que quem está fazendo a leitura anual já passou por aqui, não é? Então, nada esse ano, você já leu esse texto 3 vezes. Com essa agora nós vamos ler. Então, já dá para você pegar alguns pormenores. E hoje eu vou trabalhar esses pormenores. Essa coisa esse mover de Deus, através de Jesus Cristo, em direção a esse homem aprisionado por uma legião de demônios. Alternadamente, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava-lhe pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu, é de vocês. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, constataram o que acontecera, e ao endemoniado, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniados que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez
e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos os admiravam. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, não há compreensão da tua palavra sem a ação do teu Espírito Santo. Nós queremos ver, ó Deus, o que está no teu coração para as nossas vidas hoje à noite, por trás dessa escritura. Nós sabemos que ela foi mantida aqui para o nosso próprio bem, para o nosso ensinamento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreendê-la. Te agradecemos pela bênção e o trabalhar do Teu Espírito Santo, que nos ajuda na interpretação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de entrarmos propriamente na exposição dos detalhes do texto, eu quero dizer que nós já vimos o sofrimento, a dor desse jovem, já vimos a sua condição de vida, a sua impotência diante da sua situação, já vimos que ele vivia entre os mortos, e agora eu gostaria que nós pudéssemos fazer isso juntos. Claro que nós vamos pular aqui essa primeira, quando Jesus desembarcou, que nós pensamos da outra vez, mas eu queria que os irmãos pudessem, juntamente comigo, fazer agora o que nós aprendemos com relação a esse homem, a sua situação, e a solução que Jesus Cristo trouxe à vida deste homem. E vamos fazer isso pensando versículo por versículo. Eu tenho dito, e os irmãos têm ouvido isso sempre de mim, o melhor pregador é o Espírito Santo. Não tem nenhum símbolo que redime, nenhum doutor, ninguém melhor do que ele. Então a disposição que ele colocou no texto é exatamente, com raríssimas exceções, é a maneira que ele vai nos dando um caminho para entendermos o que é que ele quer nos dizer. Então nós precisamos de aprender isso. Não é fácil aprender isso. Não é fácil. Por isso que tem muitos pregadores que não conseguem tirar a mensagem do texto, porque ele anda na Bíblia toda. Que ele salta de um lado para o outro, aí não consegue ter um raciocínio lógico. Então, vamos pensar versículo por versículo, até a gente chegar lá no final, somente os detalhes. E eu quero ouvir dos irmãos. Então, vamos lá. No verso 2, qual é o detalhe que eu encontro com relação a este homem? Rápido. Isso nós já sabemos no geral. Convivendo com mortos. Precisamos pensar nisso. Você já foi, por exemplo, eu vou de 90 em 90 dias, eu vou à HC em Ribeirão Preto. Aquele dia para mim acaba. Por quê? Lá tem centenas de pessoas doentes. E aí na entrada, se você chega um pouquinho atrasado, você vai entrar imediatamente. Mas se você chega um pouquinho adiantado,
você vai ser mais torturado ainda. Porque você vai ficar naquela fila enorme, e aí você começa a ver os doentes chegando. Todo tipo de doença. Quando eu chego no meu departamento, que é de pneumatologia, que é de doença respiratória, aí eu encontro várias pessoas com bujãozinho de oxigênio na mão. Eu tenho asma. Então, se não tratar, esse é o meu final. Um bujãozinho de oxigênio carregando. E aí você começa a articular. Tem nada, você está no meio ali, e ali você fica 3 horas esperando para ser chamado. Você sai dali como? Mal. Mal vendo as consequências da sua doença. Falou, olha, se não der certo esse tratamento, sou eu amanhã. Sou eu amanhã. Você vai fazer um exame, o irmão Valdir foi comigo na última vez. Tinha gente lá que estava custando a respirar, que entrou comigo na sala para fazer exame. Ficou na minha frente. Agora imagine vocês, eu estou fazendo um exame, a outra pessoa está fazendo um exame, e eu estou olhando para ela, ela não consegue soprar o aparelho. Isso influencia eu soprar o aparelho. Gente, isso de 90 em 90 dias. Agora vocês imaginam a influência que um cemitério que morto fez na vida desse homem. Ele habitava o cemitério, ele convivia, ele vivia entre os mortos. Ele estava lá o tempo todo. Se um dia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, afeta a mim, num hospital de clínicas, você imagina a minha vida toda, eu já teria morrido com falta de ar. Porque eu seria profundamente afetado por aquelas outras pessoas que estão morrendo porque não conseguem respirar. Imagine a cabeça dessa pessoa. Ele vivia no cemitério. Segunda realidade, no verso 3. O espírito imundo era a causa de tudo isso. A causa. Verso 3. O que diz aqui? Leia, pense no 3 e no 4, para nós tirarmos o detalhe do texto. Qual que é o detalhe? Isso é o que está escrito. O que o texto está dizendo para mim e para você? Nada que o homem pudesse fazer poderia libertá-lo da sua condição. Que semelhança com o homem, com o leproso, que nós estudamos nessa mesma série. O sacerdote poderia identificar a doença, a lepra, mas não tinha solução para curá-la. Irmãos, não tinha, ninguém poderia fazer qualquer coisa para esse homem. Tentaram contê-lo para que ele não cortasse, tentaram segurá-lo para que ele não fosse lá para os sepulcros, para o cemitério, mas nada disso o detinha. Prendia pé, prendia mão, amarrava, punha cadeado, tentava segurá-lo, nada o detinha. Então ninguém poderia fazer nada por esse homem.
Ninguém poderia fazer nada por esse homem. Irmãos, isso aqui me dá uma base para entender que qualquer um, mas qualquer um, que ninguém pode fazer nada por ele, eu conheço alguém que pode. Se os recursos humanos, correntes, se psiquiatras, psicólogos, pastores, qualquer pessoa não pode fazer nada por alguém, há alguém que pode fazer alguma coisa. Verso 5. O que diz aí? Qual que é o detalhe? Hein? Não entendi. Fala mais alto. É um ponto de desespero. Agora, clamar, eu até acho que qualquer um de nós poderia fazer. Doutor, meu Deus, chega lá onde você vai fazendo isso. Agora, pegar o alicate e arrancar o dente é outra história. A Globo fala, pega o alicate daquele bom e arranca o dente. É outra coisa. Ele está num ponto de desespero tão grande que ninguém pode fazer nada por ele. Ele já chegou a essa conclusão e ele começa a se cortar. Aquele dia que eu não pude vir aqui, na sexta-feira do encontro de casais, eu tive uma enxaqueca de uma hora para outra, e aí eu estava tentando calçar o sapato com aquela dor de cabeça terrível. Não sei o que eu fiz, que meu pé escapou e pegou essa parte de trás, no beiral da cama, mas pensa naquela dor. Aí minha esposa, cheia de graça, diz assim, isso vai ser bom porque você não vai lembrar da dor de cabeça. Engraçadinha ela é engraçada. Será que a pessoa fala assim, olha, a minha dor é tanta, a dor da alma, deixa eu cortar o corpo para ver se esse negócio substitui uma dor pela outra. Irmãos, ele não queria viver. Isso aqui é processo de suicídio. E o inferno estava gostando disso. Porque a finalidade primeira do inferno é tirar-nos toda a capacidade de motivação para continuarmos vivendo. Drenar a nossa capacidade dessa alegria existencial nesse momento fantástico que é a minha e a sua vida. É isso que o diabo faz. Quebrar isso nas nossas vidas. Ele se mutila para ver se a dor do corpo é menor do que a dor da alma. Ele não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que pode fazer por ele. Ninguém pode fazer nada, e tão menos ainda ele pode fazer alguma coisa. Verso 6. E aí? Vamos o 6 e o 7. Pense no 6 e no 7. O que é que diz aí? Hein? Quem é que conhece Jesus? Irmãos, aquele espírito imundo que queria matar esse jovem foi o mesmo caso daqueles da mulher pega em adultério. Os seus algozes, aqueles que queriam apedrejá-la, foram exatamente o instrumento
que a levara à presença do único homem que poderia salvá-la. O que o diabo faz aqui? A mesma coisa. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nesse texto, que é fantástico. Vocês querem dizer alguma coisa desse texto? Essa porçãozinha 6 e 7. Pode dizer, quem quiser dizer alguma coisa, pode dizer, eu repito aqui na frente. Hein? Não. É depois mesmo. Depois, aqui está certo. Processo, às vezes acontece isso, viu, Léo? Às vezes, o que o escritor faz, ele põe o resultado antes da causa. Mas aqui não, aqui é esse, pode seguir esse raciocínio que é esse aí mesmo. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que fala aí no 24? Fantástico. Agora, o que isso significa? Hein? Não trouxe o homem para adorar, foi o inferno que reconhece quem é Jesus Cristo. E quando o inferno encontra com Jesus, a única coisa que ele faz é debruçar-se de joelho, porque Jesus Cristo é o único que pode subjugá-lo. Subjugá-lo. O que o inferno faz ele está possuído aquele homem. Então, quando aquela legião reconhece a Jesus Cristo e não conseguiu matá-lo na travessia do mar da Galileia, agora ele é obrigado a ajoelhar-se diante do Deus, do Filho do Deus Altíssimo. E declara isto. Sabe o que eu penso nisso aqui, irmãos? Eu só penso naquele último dia. Eu fico pensando naquele dia espetacular. Vocês não pensam, não? Eu penso. Eu fico aqui com os meus botões. Às vezes eu perco o sono por causa disso. Não tem problema, isso é um negócio só pensar nas coisas lá do alto. Imagina aquele dia, irmãos. A palavra de Deus diz assim, todos os joelhos se dobrarão, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, se o inferno faz isto, só de ver Jesus, você imagina esse bando de biodegradáveis que se chamam homem. O inferno, Jesus não diz uma palavra. Jesus não diz nenhuma palavra ainda. Eles vêm e curvam-se diante da soberania de Deus. O seu Filho, Jesus Cristo, o está representando. Agora aqui, irmãos, eu fico assim pensando, e claro que eu não vou criticar nada nem ninguém. Mas às vezes, o inferno é mais esperto do que eu e vocês. Pensa a dor de cabeça que os escribas e fariseus deram para Jesus.
o inferno reconhece que Jesus Cristo, olha aí, o que a senhora leu, e é exatamente o que está aqui. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Gente, o exercício que Jesus Cristo fez para pôr na cabeça daqueles religiosos de que ele era o eterno Filho de Deus, imagina. As noites de sono que Jesus perdeu por causa dessa corja. E aí o inferno vem, e a primeiro encontro ele diz quem é ele. E cai de bruço diante dele. E pede para ele não mandá-los de volta para o inferno. A expressão finalzinha do verso 7 é isso. Além deles reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, eles imploram pelo Pai, o Deus Altíssimo, que eles não sejam atormentados, ou seja, não nos devolva para o inferno, não nos mande para lá. Irmãos, quanto eu gosto desse texto? Porque o inferno todo está debaixo dos pés do meu e do seu Salvador. Você não se maravilha com isto? Eu me maravilho com isto. Subjugado completamente, irmãos. Às vezes nós vivemos como que quem está levantando a bandeira da vitória é o capeta. Não é, irmãos. Quem levanta a bandeira da vitória é Jesus Cristo. Ele é o grande vitorioso. Ele é o grande vitorioso. O inferno reconhece isso, está aqui. O inferno está reconhecendo que Jesus Cristo pode mandá-los de volta para o inferno. Não nos atormentes. É isso que ele está dizendo. Não nos mande de volta. Verso 8. O que diz aí? É o que a gente precisa aprender, irmãos. Uma só palavra. Uma só palavra. Jesus ordena. Não precisa de mais nada, uma só palavra. Jairo diz para Jesus, todos disseram, só digam a palavra. Lá na criação foi uma única palavra. E Jesus aqui diz o seguinte, olha, espírito imundo sai desse homem. Palavra de libertação. É um confronto entre a luz e as trevas. E quando Jesus chega, irmãos, é isso que ele faz, ele liberta-nos. Ele liberta-nos completamente. E aí vem algo interessante, de Jesus perguntar o nome. Agora, Jesus pergunta o nome, porque, como eu já disse muito para os irmãos, tudo que Jesus faz, ele tem propósito. Jesus não joga a conversa fora para encher o tempo. Quando Jesus faz alguma coisa, e principalmente isso aqui, Jesus não precisava dialogar com o inferno. Simplesmente essa palavra, deixe-o. Deixe-o. Mas Jesus pergunta. E essa pergunta de Jesus é exatamente
para dar a mim e a você a dimensão do tormento que esse homem estava suportando. Porque quando ele diz legião, e eu disse aqui para os irmãos na quarta-feira passada, que legião é aproximadamente de 2.000 a 6.000. Essa é a legião romana. É a mesma palavra que é traduzida aqui. Então pode ser 2.000 demônios ou 6.000 demônios. O que Jesus está dizendo é o que este homem carregava e do que Jesus o está libertando. Não é uma possessãozinha de um... Não, não é. É uma legião. Jesus não atravessou, irmãos, o mar da Galileia e teve lá uma tempestade inesperada, tentando matá-lo juntamente com seus discípulos. Não é um capetinha, um saci pererê. É uma legião que comandava não só aquele camarada, que era o ponto de apoio deles, mas comandava toda aquela região. Milhares de demônios. Por isso que Jesus coloca isso aqui. Verso 10. Agora, o que eu gosto, irmãos? Rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Primeiro, não nos mande para o inferno. Não nos atormente. Segundo, a gente gosta desse lugar aqui. Nós gostamos disso aqui. E alguém foi muito criticado, é claro que, eu até falei para o conselho um dia desse, a gente precisa de amadurecer espiritualmente para você conseguir filtrar as coisas. Mas tem um professor que ele tem muita coisa boa, mas ele foi taxado porque ele pendeu muito para esse lado, chama-se Peter Wagner. Quem que já leu Peter Wagner? Professor do seminário Fuller, na Pasadena, Califórnia. Ele fala muito desses demônios regionais. Ele fala muito disso. E às vezes a gente não considera esse negócio. Som, isso. Irmãos da internet, isso aqui foi um problema de bateria aqui do microfone. Vamos voltar. Agora é voltar, né? Hein? Então, a questão dos demônios regionais, aqui está. Aqui está. Ele está dizendo assim, não nos mande para o inferno, nem nos tire deste país, desse território. Isso, território. Esse aqui é o nosso território. Então não nos tire daqui. Veja mais uma vez o reconhecimento de que o inferno está debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu não tenho, assim, como presbiteriano, eu não tenho nenhum problema de pessoas que trabalham nessa área de libertação de possessos demoníacos. Tem problema.
porque existe. E tem irmãos que são chamados por Deus para fazer isso. Eu não fui. Mas se ele cruzar na minha frente, teremos um embate. Como já tive. Vários. Não faço graça, não dou ibope, mas existem. E nós precisamos entender, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo entrou no mundo para libertar o homem do poder do inferno. E às vezes não é só a questão de levar-nos a pecar, às vezes é acabar conosco mesmo. É acabar conosco. E aqui nós encontramos isso, irmãos. Esse Jesus que é capaz de subjugar o inferno. E eles estão se submetendo ao Senhor. Verso 11. Olha aí o que acontece. Pastava uma manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram, pedindo que Jesus os mandasse para os porcos, para que eles pudessem entrar neles. Jesus os mandou para os porcos, irmãos? Mandou? Hein? Não, permitiu. Eles já queriam ir para lá. Permitiu. Jesus não os mandou para os porcos. Eles pediram, esse manda-nos para... É porque ele disse, o que o senhor mandar já vai para o lugar que o senhor mandar. Agora a gente está tentando ir para os porcos. É porque é lavagem, né? Não é que porco, irmãos, é imundo. É do diabo. Agora não vou comer carne de porco, porque carne de porco é diabo. Isso não tem, a Bíblia não está dizendo isso aqui não, irmãos. É porque a manada que estava lá, cabia a eles. Que tudo quanto Jesus faz tem propósito. Almas eram muito mais importantes do que porco. Embora os criadores de porcos consideraram os porcos mais importantes do que Jesus. Poderia, mas ainda não chegou a hora de fazer isso. Ainda não chegou. Quando nós lemos Apocalipse, a gente vê que ainda não chegou. Eu fico pensando, Deus, por que o Senhor não vai diminuindo um pouco? Tem muito capeta por aí. Não é? E tem aumentado. Tem muito a serviço e são trabalhadores, eles são incansáveis. Mas é porque não chegou a hora, Thalita. Não chegou a hora. Então, mas pensa numa coisa. Quantos porcos são? 2.000. Se for a uma legião de 2.000 demônios, um para cada um. Mas se for uma legião de 6.000, 3 para cada um. Agora o que aconteceu, irmãos? O inferno jogou todos os porcos ladeira abaixo? Não. Os porcos não suportavam. Agora eu quero que vocês pensem comigo uma coisa que é terrível. A nossa capacidade de malignidade. O animal, o porco, não conseguiu, vamos pôr que são 6.000, não conseguiu suportar 3 demônios e se suicidou. O homem suportou 6.000 demônios. Acabou com ele. Mas estava lá. 6.000 demônios. Capacidade que o ser humano tem de abrigar o inferno, irmãos.
gente precisa pensar nisso. Precisamos pensar nessa capacidade que nós temos de abargarmos, de hospedarmos a malignidade. Os animais não suportaram, se suicidaram. Caíram lá dentro. Morreram todos, toda a manada, despenhadeiro abaixo, onde morreram afogados. E aí o que acontece, irmãos? O povo quer viver. Claro que não foi um negócio assim, que vocês pensaram, foi tudo presbiterianamente falando. Foi um culto solene. Não foi, irmãos. Isso aqui não foi um culto solene. Se você pega um porco para matar, ele lá pronto, uma gritaria, que todo mundo sabe na redondeza que você está matando porco. Agora vocês imaginam 2.000 porcos opressos pelo demônio em direção ao despenhadeiro, em direção ao mar. A gritaria que esses porcos aprontaram. Tenta pegar um porco para você ver. Só para castrá-lo, não para matar, um leitãozinho, pequenininho. Ele grita até espernear, até ficar rouco. Agora vocês imaginam 2.000. E já estava aprontando uma multidão em volta daquilo. Irmãos, era um embate das regiões celestiais. Isso aqui não é um cafezinho com crente, um cafezinho, tomar um cafezinho com Jesus. Isso aqui era um embate do inferno com os céus, do Filho de Deus contra demônios. E aí já começa pessoas chegarem. Os donos dos porcos. Eles ficam sabendo o que aconteceu. E aí vê um endemoniado. Olha que lição para mim e para você. Pessoas são mais importantes do que os meus bens. Gente, esse rapaz era conhecido, esse homem era reconhecido dessa região. Ele estava nessa região e, segundo os estudiosos, sempre foi o que era. Agora eles chegam lá, vê olha o verso de número 15. Viram o endemoniado, aquele que tivera já está no passado, não tem mais, assentado. Olha um detalhe aqui que a gente não viu anteriormente. Vocês viram no relato do texto alguma vez falando que ele andava nu? Mas agora o texto está dizendo que ele andava nu. Pensou as mães cuidando das menininhas para não ver esse camarada pelado. As mulheres, quando o via, viravam a cara. Sujo, imundo, pelado. Agora esses camaradas, dono dessa porcada, chega lá, vê esse rapaz sentado, vestido, em perfeito juízo. Só temeram. Agora, temeram a quem? A Jesus ou aos demônios? Agora aqui é Jesus. Porque se um homem pode dominar aquela cambada de demônios, esse homem tem algo especial. Foi dado a eles os detalhes de como é que aconteceu. Tinham pessoas testemunhando isso. E aí, o mesmo pedido do inferno. A gente gostaria que o senhor saísse da nossa terra. Irmãos, quantas vezes Jesus está na nossa terra, na nossa casa, para libertar-nos e a gente manda ele embora? Eu não estou falando aqui de pessoas que não reconhecem Jesus.
Eu estou falando, só um momentinho, deixa eu completar aqui. Eu estou falando de pessoas que sabem quem é Jesus, mas não querem relacionarem-se com Jesus. Esse demônio, esses demônios, essa legião, afastaram esse homem de todas as relações humanas. Mas esses demônios levaram Jesus a levar esse homem à presença de Jesus. E os donos dos porcos amaram mais os porcos do que ter Jesus presente na sua região. Olha a diferença. Os demônios gostavam daquele país. Por que será, irmãos? É porque as pessoas gostavam deles. Quando chega a única libertação, eles não querem ir lá mais. Parece com hoje? Claro que parece. E às vezes, irmãos, parece algumas famílias do arraial de Israel. Pessoas que dizem, olha, não quero nem que o senhor fale comigo mais de Jesus. Isso é a vida passada minha, agora eu estou noutra. Vocês acham que não tem crente que já fez profissão de fé aqui nessa igreja que eu fiz, que já disse isso para mim? Já. E outros já tiveram vontade de falar, mas não falaram com medo da resposta que eu iria dar. Nós não queremos que o senhor fique aqui. A gente não faz muito questão das legiões ficarem aqui não. Mas o senhor, por favor, cai fora. O senhor está bagunçando o coreto aqui. Com o senhor aqui vai morrer mais porcos. Ou seja, as pessoas perderam o valor de se serem pessoas. Meu investimento, meu carro, minha casa, meu emprego, meus diplomas, são mais importantes do que a presença daquele que é capaz de libertar pessoas. Pode cair fora. Diga, Ana. É o mesmo. É, mas no texto de Marcos não fala. É, lá fala. Não, só para comprovar, ele andava nu mesmo. Isso aí é coerente. É o mesmo escritor. Por isso que eu falei convictamente que ele andava pelado. Não é mais bonito falar nu, né, irmão? Mas eu vou falar pelado mesmo, pra vocês pensarem no pelado. Nu fica assim meio romântico. Agora algo fantástico. Jesus falou para o leproso assim, vai e não conta para ninguém. Irmãos, esse texto aqui para mim é um fechamento fantástico de alguém que foi salvo por Jesus Cristo. Eu gosto muito, irmãos, dessa vida, de verdade. Eu vibro com todas as oportunidades que Deus me dá. E quanto tempo Ele quiser me manter aqui, não precisa ser os 120. Pode ser 130, 140. Mas quanto tempo Deus me quiser manter aqui, eu quero ficar aqui. Isso é uma experiência fantástica. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A minha alma só quer a companhia de Jesus. Porque toda pessoa transformada por Jesus não quer ficar longe de Jesus. Esse homem quer ir com Jesus. Olha o que ele fala. Veja uma coisa fantástica que às vezes alguns pastores fazem, eu faço isso. E não importa o que as pessoas pensam. Jesus argumentou para ficar, irmãos? Não. Não argumentou. O que Jesus precisava de fazer, Ele fez. Agora Ele vai embora. Vocês não querem que eu fique?
estou indo embora. É isso que Jesus fez. Imediatamente, veja, acabou de chegar. As pessoas dizem, nós não queremos o Senhor aqui. Ele embarca. Olha o verso. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Senhor, não vá. Eu compreendo isso aqui, irmãos. Numa dimensão muito pequenininha que eu e vocês já experimentamos. Sabe aquela dor de cabeça que você toma aquele comprimido, que não precisa ser aquele da propaganda, pode ser outro, que tem tanta eficácia quanto o outro. E aí fica com aquela sensação de que a dor de cabeça vai voltar. E aí para prevenir você toma outro comprimido. Esse homem tinha passado o tempo todo sendo martirizado, pressionado, oprimido, possuído pelo demônio. Agora aquele que o havia libertado estava indo embora. Ele disse, Senhor, me deixa estar aonde o Senhor vai estar. Eu quero estar com o Senhor. Agora, irmãos, Jesus Cristo diz para ele e diz para mim e para você o que ele quer que a gente faça. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, eu volto a dizer para vocês, eu nunca vi uma geração de crente que mais já estudou teologia, tem Bíblia esparramada por aí, Bíblia anotada de Scofield, Bíblia anotada não sei de quem, Bíblia anotada não sei de quem, Biblona, Biblinha, tudo. Tá tudo, tem Bíblia de internet, tem tudo para a gente estudar. Mas eu nunca vi uma geração tão fraca de testemunho. Jesus está dizendo, vai lá e diga o que o Senhor fez por você. E a compaixão que Ele teve para com você. Irmãos, essa é a mensagem. Agora, o grande problema, irmãos, que esse homem não teve, que ninguém poderia argumentar contra ele. Pode argumentar sobre a sua teologia, pode argumentar sobre os seus postulados teológicos, mas não pode argumentar sobre o seu testemunho. Eu era endemoniado, agora eu não sou mais. Eu era oprimido pelo inferno, agora eu sou possuído pela graça de Deus. Eu não tomava banho, eu não dormia, eu não aguentava, hoje eu durmo tranquilo. Eles viram-no sentado, limpo, vestido, com o seu juízo perfeito, ao lado de Jesus, ouvindo Jesus. Calmo e sereno. Paz. Jesus diz, vai lá e conta para as pessoas, vai para a sua casa. Primeiro campo missionário, a sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque na minha casa as pessoas sabem quem eu era antes de encontrar com Jesus. E Deus agora me manda ir, Jesus me manda e ordena que eu vá para casa e digo o que eu vou ser a partir de agora. Ao encontrar com Jesus, Jesus muda minha alma, meu coração, meu interior, e dá um jeito na minha aparência, e me leva para contar às pessoas o que Jesus fez por mim. Sabe que o mundo está precisando, irmãos, o Brasil, Araraquara, não é de mais igrejas, de mais servos de Deus que testemunham que Deus tem feito para ele. Por quê? A maioria não tem dito o que Deus tem feito, tem vivido igualzinho o mundo, e isso aí não fala nada de Deus. Ninguém vai ouvir, irmãos. Ninguém vai ouvir.
se eles não checarem que Deus mudou as nossas vidas. E sabe onde começa? Na sua casa. Na minha casa. Se nós não mostrarmos dentro de casa a compaixão de Deus e o que Deus fez por nós, você não adianta pregar nas ruas. Por isso que aparecem essas figurinhas aí pregando na rua, mas a mulher quer dormir com esse cara. Ela não aguenta o cara que está lá dentro na casa dela. Ela quer o cara do púlpito. Vocês acham que não tem esposa de pastor que não assiste o pastor pregar? Tem. Tem filho de pastor que não vai à igreja, que o pastor é pastor, porque ela é incoerente dentro de casa. Tem mulher de presbítero que não pega a Santa Ceia da mão do seu marido na ministração da ceia. Porque ele é incoerente em casa. Ele é mesquinho, ele é egoísta. Ele não é crente em casa. Ele põe uma máscara na igreja. Jesus diz, vá para sua casa. E aonde você estiver, você não precisa estar onde eu estou. Eu vou estar aonde você estiver. Aonde você estiver, eu vou estar. E aí termina. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E muitos se converteram, pode ter certeza disso. Agora essa palavrinha, para a gente terminar, ela é interessante, irmãos. Ele pregou em 10 cidades. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Ele pegou aquela região onde o demônio disse que lá ele queria ficar, e ficou, porque os demônios não morreram com os porcos. Aí Jesus diz assim, sabe por que eu vim e atravessei o mar da Galileia? Para você ficar aqui e dizer para as pessoas quem eu sou, a partir do que eu fiz com você. Irmãos, o mundo só vai crer no nosso Deus quando eu e vocês vivermos nas nossas casas o que isso significa. E esta, para mim, irmãos, além dessa libertação fantástica, é a maior mensagem. Porque assim como foi possível, no impossível desse endemoniado, é possível no impossível de qualquer outra pessoa. Esse impossível precisa ser invadido por mim e por você, com as possibilidades de Deus, não minha e não sua, mas com as possibilidades de Deus. Então vamos fazer isto. Vamos viver essa realidade a começar de casa. Se você não tem feito isso, começa hoje. Começa hoje. Vai lá e fala. Uma das maiores reclamações, irmãos, dos familiares de pessoas crentes, que o restante não são crentes, é que os crentes não vivem como crentes dentro de casa. Eu tive, pode dizer, minha irmã.